Fala, senhores, senhoras, senhoritas, manos e manas. Beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Samir. Se inscrevam no canal. Aqui o canal é conteúdo de opinião. Esse aqui é o S da opinião. Então são as minhas opiniões sobre os diversos assuntos da sociedade. Eu gosto muito de falar sobre o poder legislativo, né? Em suas diferentes esferas, porque eu vejo que o foco das pessoas, em regra, é falar e ficar em cima do poder executivo, como se monarquia fosse. Eu já citei isso em outros vídeos e etc. Né? E recentemente, né, uma amiga minha, né, estava conversando comigo acerca da cidade dela e ela falou ali para mim que o vereador dela, se não me engano, acho que fez uma reforma num ponto, alguma coisa do tipo, né? E postou lá a imagem, uma cidade aqui próximo, um pouco mais para frente da Grande São Paulo, né? Não pertence à Grande São Paulo, um pouco mais para frente. Enfim, caros, assim, sinceramente, a competência do vereador é muito além disso e esse tipo de reforma, esse tipo de coisa, o vereador ele pode fiscalizar o poder executivo, mas não é competência do poder legislativo ficar executando tarefas, tá? Isso faz parte do poder executivo, para lembrar o próprio nome, né? Executivo, executar, né? Então vamos lá, senhores. Então nós vamos falar da competência dessa autoridade legislativa na esfera municipal, que é o vereador. Então ele é a autoridade legislativa, ele ou ela, né? No nível municipal, na esfera municipal, beleza? Eu fiz um texto, senhores, esse texto é bastante explicativo, eu vou ler esse texto que eu fiz, tá? Então, eu espero que fique bem cristalino a competência aí do vereador. Então, a competência do Poder Legislativo Municipal, né? Câmara Municipal de Vereadores ou vereadoras, tá? Então, o Poder Legislativo possui por excelência, dentre as muitas atribuições que lhe é cabível, a representação da vontade do povo por meio indireto, tá? Isso, eu falo por meio indireto, isso segundo a minha humilde opinião, tá? Tem pessoas que pensam que, na verdade, ele é direto por procuração, correto? Vide que a ideia do sufrágio, né? Então, a partir do momento que você está no polo ativo do sufrágio, ou seja, que você vota, e alguém que está no polo passivo, o vereador, né? Então, neste momento você está passando, está transferindo a sua vontade por procuração para o legislador, tá? Eu não faço parte dessa corrente, eu acredito que seja uma representação indireta, visto que não necessariamente o vereador, por mais que a gente entenda que ele fará ali a vontade do povo, mesmo você fazendo o checklist daquilo que o vereador se ele bate com as suas ideias ou não, né? Enfim, não necessariamente ele vai votar em algumas causas do município conforme você gostaria. Então, eu acho que é uma representação indireta. Aliás, falando em representação direta, você tem dois casos de representação direta da democracia ou do poder popular, que é o referendo e o plebiscito, tá? O plebiscito antes da lei ser feita, então você tem uma consulta popular para a plebe, né? E o referendo, depois que o projeto de lei já está pronto, né? Então você tem uma consulta posterior aí, a grosso modo falando, tudo bem? Mas voltando aqui ao texto, senhores. Então, o Poder Legislativo possui por excelência, dentre as muitas atribuições que lhe é cabível, a representação da vontade popular do povo por meio indireto, como positivado em nossa Constituição Federal de 88, em seu artigo 1º, parágrafo único. Se não, vejamos, artigo 1º. Tá? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, né, parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Veja, que o exerce por representantes eleitos ou diretamente. Então, significa que se ela pode ser feita por representante eleito, não é direto, porque ele depois diz ou diretamente, né, nos termos desta Constituição.
tudo bem? Então abri aí um parênteses aí no texto da nossa Carta Magna, no parágrafo único, você tem ali a diferença de uma representatividade direta da indireta, né? Que a democracia, é o poder popular, o poder do povo, ele é exercido de forma indireta, principalmente pelo legislativo. O poder legislativo é, por excelência, a representação do povo, diferentemente do executivo. Ele está lá, ele representa, de certa forma, o povo, mas não é dele, não parte dele a vontade do povo, porque a vontade popular manifesta-se através de lei, e quem faz a lei é os representantes do povo, que são os legisladores, tá? A nível municipal, os vereadores, né? A nível distrital ou estadual, você vai ter aí os deputados, né, estaduais. Vale lembrar que no caso do Distrito Federal essa competência ela é híbrida, porque o Distrito Federal, o deputado lá, ele faz funções de deputado e vereador. Ora, função de deputado, como se fosse deputado a nível estadual, ora função de vereador, como se fosse aí um vereador que é autoridade legislativa no nível municipal, ok? E você tem aí depois, na esfera federal, o Congresso Nacional, que é bicamaral o sistema, né? Então você tem aí o sistema da Câmara dos Deputados Federais e você vai ter o Senado, que são os senadores da República, né? Os senadores da República é um pouco mais velha a faixa etária para você ter ali um senador da República, uma autoridade legislativa desse nível, né? Na verdade, os senadores eles representam muito mais o governo do que o próprio. Ele é uma parte do legislativo que ela é muito governamental, sabe? Quem representa o povo de fato são os deputados, tá? O legislativo, na sua face de senador da República, ele representa os estados, né? As unidades federativas do estadual a nível federal, né? Então são os interesses do estado, dessa unidade federativa a nível federal, entende isso? Diferentemente, por exemplo, dos deputados. Os deputados eles têm até um maior número, porque eles não têm uma representatividade visando aí a unidade federativa do estado, né? Ele visa a pluralidade de ideias da nação, diferentemente do Senado. Então tem essa grande diferença aí, tá? Mas o sistema bicamaral, uma casa teoricamente é revisora da outra, tá? E de fato, quando a gente pega aí a linhagem de sucessão do presidente da República, né? Então você tem o presidente da República, o vice-presidente, e depois do vice-presidente, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados, tá? Na esfera federal, depois o Senado da República. Então, se a gente pensar, não é uma verdade isso, mas se a gente pensar que o presidente da República é a maior autoridade que nós temos no país, eu não creio que seja isso, isso é opinião pessoal minha, tá? Até porque quando a gente começa a estudar, a gente vê que o presidente da República pode bem menos do que a gente imagina, né? A gente tem aquela ideia ainda de monarca, né? Que tudo pode, e não é uma verdade. No Estado democrático de direito, o maior poder que existe, de fato, é o legislativo. Aliás, às vezes eu me sinto numa república, né, mais federativa, tudo bem, mas como que eu posso dizer, ela não é um tripartite de fato, né? Às vezes eu fico olhando a nossa república, ela me passa uma sensação de república parlamentarista, tá? Essa é a palavra que eu queria lembrar. Bom, dando continuidade, acerca das competências do vereador ou da vereadora, destaca-se aqui as principais, né? Então, legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar das leis federais e estaduais no que couber, tá? Elaborar, deliberar e aprovar o plano diretor. Importantíssimo isso, porque o plano diretor está diretamente relacionado com as questões da cidade, como vai ser organizada a infraestrutura da cidade como um todo, de fato, tá? Em questões de indústria, em questão de toda a organização do município em si. Importantíssimo. No caso de São Paulo, ele acontece a cada 10 anos. Tá? O plano diretor ele tem uma mudança um pouco, tá? Conforme a população, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora.
Isso não é assunto para esse vídeo, eu até já ampliei muitos assuntos aqui. Criar bairros, distritos, zoneamento urbano. O zoneamento urbano aí é o perímetro urbano da cidade. Às vezes a gente está na rodovia e a gente vê, né, que a gente entrou no perímetro urbano. Quem anda pelo estado de São Paulo, é interessante que você passa ali pela Anhanguera, quando você chega na cidade de Ribeirão Preto, né, então você tem ali o perímetro urbano, cai muita velocidade, né, então você está lá 110, se não me engano, 100, ele vai para 90 km por hora dentro do perímetro urbano. A partir do momento que você atravessa o perímetro urbano, ele volta para a velocidade comum ali da Anhanguera, né, que é de 100 a 110. Então você tem essa queda aí de pelo menos 20 km por hora. Tá? Mas esse zoneamento urbano, ele difere a área, né, urbana em si da área rural. Tá? Então você tem aquela densidade populacional maior, né, nesse perímetro urbano, isso quem define, né, você tem questões de PTU também, né, porque na área rural você tem um ITR, então é um imposto territorial rural, ele é federal, ele não é municipal, então implica bastante nessas coisas aí também do zoneamento urbano, tá? E é claro que estas questões, vale lembrar que observa-se também as leis estaduais para você fazer a questão do perímetro urbano, beleza? Então, promover no que couber o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano. Indicar o nome de ruas e avenidas do município, bom, isso a gente vê bastante, né? Aliás, aqui na cidade de São Paulo teve a mudança do nome lá do Minhocão, né? Que era Elevado Costa e Silva e passou, salvo engano, a ser João Goulart. Tá? Trocaram aí, né? O João Goulart, salvo engano, ele era meio de esquerda, né? E o outro presidente, ele era militar, né? Então fizeram essa substituição. Enfim, mas políticas à parte, né? Então você tem aí a questão do nome das ruas, criar, mudar e exigir impostos municipais, aprovar o orçamento municipal, isso é importantíssimo, senhores, importantíssimo. Né? Então, veja que todo o orçamento da cidade passa na mão dos municípios, né? E municípios grandes, igual São Paulo, que, porra, é uma baita de uma metrópole, você pega aí, são 20 milhões de habitantes, contando com a grande São Paulo, mais ou menos 12 milhões de habitantes, só a cidade de São Paulo. Nesse caso, você tem um TCM, um Tribunal de Contas do município. Esses tribunais de contas, ele não pertencem ao poder judiciário, como muitas pessoas pensam, né? Na verdade, os ministros dos tribunais de conta aí, eles respondem diretamente, eles auxiliam, né, o poder legislativo. Na verdade, ele é um braço do poder legislativo, ele não pertence à hierarquia do poder judiciário, tá? Se é que a gente pode falar de hierarquia no poder judiciário, na verdade ele tem esferas, né? Enfim. Então aí voltando a falar, no caso de cidades pequenas aqui, você não vai ter um TCM, então ele passa para o TCE, que é o Tribunal de Contas Estadual. Tá? Então, cidades aí de 20 mil habitantes, 16 mil habitantes, 15, sei lá, 10 mil habitantes, 3 mil habitantes, que eu acho um absurdo cidade com menos de 5 mil. Na verdade, para mim, cidade deveria ter no mínimo 10 mil habitantes para ser uma cidade, tá? Senão você incha a máquina pública do Estado. Aliás, toda vez que você emancipa um distrito a um município, você cria aí pelo menos não, são dois poderes, né? Porque você não tem poder judiciário a nível municipal, mas você cria aí dois poderes, tá? Então você vai criar o poder executivo e o poder legislativo. Aí vale lembrar que os valores, né? Hoje você tem os portais de transparência, tudo, né? Para você ver os valores que se gasta, né? Com essas autoridades, sejam elas do executivo, sejam elas do legislativo. E as regras para pagamento dessas autoridades, elas se encontram também na Constituição Federal. Então, para o vereador lá, até 5 mil habitantes, ele vai ganhar X% de um deputado estadual. Aí passou desse coisa, ele vai ganhar X%, sempre comparando com o deputado estadual, tá? E aí, conforme o aumento do número populacional, aumenta-se aí essa porcentagem em relação ao salário de um deputado estadual. Beleza? Vamos lá. Então, aprovar o orçamento municipal, preservar a memória do município através de tombamento de prédios e construções antigas. Maravilhoso. Isso aí, você vê. Infelizmente, a gente perde muito a nossa história aqui no Brasil. A gente
Você tem questões aí de empresários, de questões imobiliárias e tudo mais que não permitem com que a gente possa manter prédios antigos aí. Enfim, né, vale lembrar aí o caso da demolição da casa da mansão, né, do Conde Matarazzo, na Avenida Paulista, né? Isso não faz muito tempo. Teve até uma questão judicial e os caras demoliram às pressas ali para que não houvesse o tombamento, né? Seja de parcial ou total lá da mansão. Vamos lá, dando sequência, né? Aprovar, deixa eu só fechar aqui que ele... Aprovar o orçamento municipal, aprovar o plano municipal de educação. Então, praticamente é isso, né? Então, questão orçamentária e depois aprovar o plano municipal de educação, né? E, enfim, o fomento, né, disso tudo, né? E aí, com certeza, aí vale lembrar o seguinte, né? A gente pegou lá no início, não sei se ficou tão claro assim, mas tudo que for complementar, né, a leis estaduais e a leis federais, né, desde que não implique em inconstitucionalidade e que seja algo complementar a essas leis, o vereador ele pode também criar leis nesse sentido, tá? Então, pode ser feito coisas que estejam de acordo, por exemplo, com o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, o vereador, na hora de criar ali a sua lei para o município, para um fomento educacional, para um fomento do esporte, do lazer, né, ele pode se utilizar como spec, né, essas leis federais ou leis estaduais ou a Constituição estadual. As constituições estaduais em si, elas são muito espelhadas na Constituição Federal, né? Bom, então é isso, né? Então vale mencionar que, embora o vereador possa muito, né, ele ou ela não pode tudo, lembrando-se sempre que a Câmara Municipal é a representação da sociedade e, assim sendo, possui pessoas com pensamentos ideias diferentes. E ainda que os pensamentos, né, e ideias fossem iguais há outros fatores que poderão influenciar na implicação total, parcial ou até mesmo na inaplicabilidade do projeto de lei, ora posto em votação, ou da própria lei aprovada. Como exemplos de questões que podem influenciar na inaplicabilidade do projeto de lei ou da própria lei em si, destacam-se alguns: inconstitucionalidade, inviabilidade orçamentária e o veto do projeto, né? Vale lembrar que esse veto do projeto, né, ele é feito pela autoridade máxima do Poder Executivo no âmbito municipal, que é o prefeito. E aí, nesse caso aí, nós temos aí o princípio dos pesos e contrapesos, né? Porque no sistema tripartite você tem a ideia do pesos e contrapesos. Então, exemplos de pesos e contrapesos, né? O veto que o presidente da República, vamos pegar na escala federal, que aí fica melhor assim para ver, né? Então, um projeto de lei aprovado pela Câmara e pelo Senado, né, chega nas mãos do presidente, o presidente pode vetar. Depois disso, a Câmara ou o Senado, né, ele pode derrubar o veto do presidente. Só que aí muda-se as regras lá para você fazer para você derrubar esse veto, tá? O que dificulta um pouco. Em contrapartida, você pega lá o judiciário, né? O judiciário ele pode, por exemplo, quando provocado, claro, porque ele é um poder inerte, né? Ele pode derrubar um decreto por inconstitucionalidade, por exemplo. Né? Nesse caso aí, o STF, né, como guardião da Constituição, salvo engano, ele pode agir de maneira direta, né? Enfim, então você tem esses casos. Por outro lado, o presidente da República é quem nomeia o ministro para o STF, né, e para os tribunais superiores. Então, esse tipo de coisa, essa relação entre os poderes, né, é justamente aí que entra, a grosso modo, o princípio do pesos e contrapesos, tá? Bom, eu espero que esse vídeo tenha contribuído bastante aí para vocês acerca da função dos vereadores, tá? E tudo que o vereador faz. Eu vou deixar esse texto que eu fiz
aí embaixo, tá? Para vocês lerem depois, verificar direitinho se passou alguma coisa batida, porque assim, eu falei até mais coisas aqui, o vídeo já está com 20 minutos, vou parando por aqui. Senhores, é isso aí, esse aqui é mais um vídeo no Esta Opinião, ninguém aqui é dono da verdade, eu respeito todas as opiniões, todas as diferenças de pensamento, né? Claro, eu tenho o meu, tenho a minha opinião, e essa é a minha, né? Busque, ouse saber, né? Busque o saber, ouse o saber, né? Ouse saber o que o legislativo ele pode fazer, né? Não caia nesse conto do vigário, né? De cobrar só o executivo. Cobre bastante o legislador. Aliás, quando a gente vai na polícia, numa delegacia, né? A gente não procura saber qual é o policial. Ah, não, eu vou lá no meu delegado, né? Não é assim que funciona. E a gente tem aquela mania de, vou cobrar o meu vereador. Não, não. O seu vereador são todos os vereadores que ali estão. Tá? O seu deputado são todos os deputados que ali estão, tá? Porque eles estão sendo pagos com os nossos impostos, tudo bem? Todas as autoridades legislativas eles estão ali para nos servir. Assim como está aí a polícia, assim como estão aí os médicos não particulares, né? Os médicos públicos, tá? Todos esses funcionários públicos eles estão aí para nos ouvir, para nos escutar, para atender a nossa demanda. Tá? Nós somos o chefe dele, o poder emana do povo. E esse é o meu recado final para vocês, entendeu? Então esquece essa do meu vereador. Você vota em alguém, porque esse alguém vai ter praticamente os mesmos princípios, as mesmas ideias que você. Mas não necessariamente essa pessoa é que tem que ser cobrada direto por você. Você pode cobrar ele e concomitante a isso, ou no mesmo momento, tá? Você cobrar outros vereadores, outros deputados, sejam eles estaduais ou federais ou até mesmo os senadores da República, tudo bem? Tem acesso, hoje a internet permite muito acesso, né? E vale lembrar aqui o poder de fiscalização do legislativo face ao executivo, isso em questões orçamentárias e se de fato o nosso dinheiro está sendo revertido em benfeitoria para o povo, tá? Além dos vereadores, além do poder legislativo como um todo, você tem aí os parquês, né, o Ministério Público. Aliás, o Ministério Público ele é mais do que um fiscal da lei, né? Na verdade, ele é um fiscal da ordem jurídica de fato. Então, uma vez que uma lei ela é feita, né, e toda a organização do sistema, desde como a Constituição prega, então ele tem que fiscalizar. Aliás, ele tem um poder de fiscalização tão amplo que ele pode fiscalizar todas as nossas instituições aí dentro daquilo que a lei quer, tá? Então ela é uma face acusatória, né? Uma face também de proteção, tá? Ela não é só acusatória, mas de proteção também do Estado. Então esse é o poder do Ministério Público, tá? Não é um quarto poder, nem um quinto poder, né? Colocando a mídia como poder também. Nenhum desses dois aí são poderes, né? Mas o parquê em si, né, como autoridade estatal, ele tem uma força, digamos assim, observatória para ver se as instituições estão funcionando direito, como deve funcionar, tá? E a gente esquece às vezes de cobrar ou de fazer uma acusação, né, de cobrar nossas autoridades aí do Ministério Público, né? Aliás, quando a gente vai fazer alguma coisa ou agir contra alguém, em regra a gente busca a polícia, né? A gente estuda caso de polícia, né? A gente esquece do Ministério Público, né? Aliás, o Ministério Público serve para fiscalizar a própria polícia também. Se vocês tiverem problema com algum policial, alguma coisa, não busque apenas a corregedoria da polícia. Você também tem a questão aí do Ministério Público que faz uma fiscalização externa das polícias. Mas isso é outro assunto para outro dia, tá? Senhores, é isso aí. Bye! Meu nome é Samir, se inscrevam no canal. Tamo junto, hein?